E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E vamos para mais um vídeo de face venda. Hoje eu venho dividir com vocês como eu preparo as minhas fatias de Red Velvet, ou como algumas pessoas conhecem, o aveludado vermelho. E eu preparei no recheio de brigadeiro de leite ninho, super cremoso e gostoso também, e uma mousse de cream cheese. E, gente, essas fatias já fazem muito sucesso por aqui. E eu já dividi com vocês outras fatias também. Aqui no canal já tem a fatia de olho de sogra, com a massa black, que eu fiz 2 mousses trufadas. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Mas, gente, anota essa receitinha aí pro fim de ano, porque essa fatia faz muito sucesso agora no Natal, porque fica uma ótima sugestão de lembrancinha. Então, bora para a receita e fiquem ligadinhos até o final do vídeo para você não perder nenhum passo a passo e nenhuma dica importante para essa receita ser um sucesso de vendas aí para você também. Então, vamos começar essa receita pela massa. Aqui eu tenho 150 ml de leite, está em temperatura ambiente, é o leite integral. E eu vou colocar meia colher de sopa de vinagre, estou usando vinagre de álcool nesse leite, para ele talhar. Assim vai ajudar também na pigmentação da massa. E para quem é novo ou nova por aqui, eu deixo sempre na descrição do vídeo todas as medidas por gramas. E aqui no vídeo eu falo por xícaras. E algumas informações que às vezes eu esqueço de passar aqui no vídeo, está sempre na descrição. E agora eu vou reservar esse leite para dar o tempo dele talhar. E aqui eu tenho 5 ovos, estão em temperatura ambiente, assim ajuda a massa a ficar mais fofinha. E eu vou colocar tudo ali na tigela da batedeira. E se seu ovo estiver bem pequenininho, gente, use 6, porque o tamanho dos ovos influencia muito em todas as massas. E aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado. Eu já peneirei e coloquei uma pitadinha de sal nesse açúcar para ajudar no tempo de caramelização da massa. E a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade. E agora eu vou colocar para bater os ovos com açúcar em velocidade máxima da minha batedeira. Mais ou menos aí de 7 a 10 minutos, porque esse tempo pode mudar de batedeira para batedeira. Ou até você perceber que dobrou de volume, ficou um creme bem fofinho e espumoso, já está ótimo. E aqui eu já vou separar os outros ingredientes que eu vou usar para essa massa. E aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo, já peneirei também. E vou acrescentar nessa farinha de trigo uma colher de sopa, uma colher rasa, tá, gente? De chocolate em pó, estou usando 50% cacau. Ele também vai ajudar na pigmentação da massa. E o chocolate eu ainda não tinha peneirado, então eu vou peneirar agora com vocês. E vou acrescentar também uma colher de sopa de fermento químico. E vou misturar tudo e vou reservar. E aqui está o leite, ele já talhou. E agora, nesse leite, eu vou acrescentar corante vermelho. E aqui eu tenho meia colher de sopa de corante vermelho. Eu vou mostrar já a marca para vocês. Eu estou usando dessa marca aqui, gente. Eu sempre faço com essa marca, tá? Mas eu acredito que com outras também dá certo. Mas aqui eu preciso mostrar para vocês qual eu usei por conta da medida. Pode ser que outro corante mude a cor. E ali eu vou misturar todo o corante no leite, eu vou misturar bem para pegar o restinho que ficou embaixo. E toma cuidado, porque se você coloca corante demais, a massa fica vinho. E se você coloca corante de menos, a massa vai ficar rosa. E, gente, sempre que você puder, pese. O corante é um pouquinho chato de pesar, mas pesa para você sempre ter a sua receita padronizada. E quem trabalha com vendas precisa sempre pesar para colocar o preço também, o custo final. E no leite eu coloquei 1/3 de óleo, 1/3 da xícara de 200 ml, tá, gente? Eu usei esse óleo de girassol, mas pode ser o óleo de soja também. E, gente, esse óleo eu compro no mercado, ele fica lá junto com todos os outros óleos. E aqui já deu o tempo de batimento dos ovos com o açúcar. Agora eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1, sempre para misturar ingredientes é velocidade 1.
E vou colocar primeiro os líquidos. E, gente, sempre em ponto de fio, tá? Não coloque tudo de uma vez, porque senão a gente estraga a estrutura de ovos que a gente preparou. E essa estrutura que a gente fez no batimento, com os ovos e o açúcar, é que vai ajudar também a nossa massa a ficar fofinha. E agora eu vou colocar os secos. Lembrando que a minha batedeira está na velocidade 1, eu só vou colocar e vou terminar de misturar com a ajuda do batedor Globo mesmo, porque não pode bater a farinha de trigo no bolo. E se você não sentir segurança de fazer esse processo direto ali na batedeira, você pode fazer com a ajuda de um fouet. Aqui eu vou dar uma limpadinha ali na lateral da tigela, porque fica bastante farinha de trigo. Vou dar só mais umas voltinhas na batedeira, na velocidade 1, e vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Feito isso, eu vou transferir toda a massa para uma forma. Essa forma tem 30 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Eu coloquei papel manteiga somente no fundo. Eu recomendo para essas fatias vocês façam assim, não unta do modo tradicional, porque a fatia vai ficar visível toda ali no plástico, a gente não vai cobrir ela. Vou colocar toda a massa, vou ajeitar com a ajuda da espátula e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. E essa massa assou no meu forno por 45 minutos, mas esse tempo pode mudar muito de forno para forno. E aqui eu vou começar preparando o meu brigadeiro de ninho. Aqui na minha panela já tem 3,5 caixas de leite condensado, cada caixa tem 395 gramas. Coloquei ali 1 xícara de leite ninho e vou misturar bem para não ficar gruminho. E, gente, eu fiz 20 fatias. Essa massa que eu acabei de preparar, eu fiz outra, porque cada massa dessa me rende 10 fatias. Assim, são fatias grandes. Se você quiser, você pode cortar menor. E se você cortar mais fininha, vai te render mais fatias, assim você pode vender até mais em conta. Mas eu corto dessa forma porque eu já tô acostumada a fazer assim. E aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de margarina sem sal e vou colocar também 3,5 caixas de creme de leite. Então, esse brigadeiro eu usei para fazer uma camada para 2 massas, que me renderam 20 fatias. Mas se eu quiser fazer só de brigadeiro de ninho, dá para eu rechear uma massa inteira. A mesma coisa vai ser da mousse de cream cheese. Eu vou fazer uma camada em 2 massas, mas dá para eu rechear um bolo inteiro também, com a quantidade que eu vou preparar. Eu espero ter sido clara, mas eu vou deixar também tudo marcadinho na descrição, como eu sempre deixo. E aqui eu vou levar o meu brigadeiro para fogo médio. Eu vou mexer sempre até o fim do preparo, até ele dar o ponto que eu preciso. Não pode parar de mexer, senão queima. E se vocês tiverem aquela panela elétrica, é bem melhor preparar nela. Aqui eu não fiz hoje, para não gerar dúvida no ponto, mas eu sempre prefiro ela. Enquanto eu mexo aqui o brigadeiro, eu já quero falar para vocês, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu sempre indico o canal da Amanda para vocês. E hoje eu quero indicar novamente porque ela preparou uma receita maravilhosa lá. E ela preparou um bolo de vitrine com esse recheio de maracujá, uma cocada de maracujá cremosa e também um recheio trufado. E a massa dela é uma massa de chocolate black super fofinho. E esses bolos também é um ótimo face-venda porque ela também fez fatias. Então, terminando o vídeo aqui, corre lá para conferir a receita do canal dela. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e vale muito a pena conferir essa receita. E voltando para o nosso recheio, aqui começou a borbulhar, eu mexi por mais 10 minutos. E eu vou deixar nesse ponto, eu ergo a espátula e o recheio ainda cai um pouquinho no fio, mas no final ele começa a cair em blocos e ali em cima do recheio ele faz um montinho. Eu vou deixar ele nesse ponto porque eu quero que ele fique cremoso, eu não preciso dele muito firme.
E aqui eu desliguei o meu fogo e vou mexer mais ou menos uns 3 minutos para resfriar um pouquinho esse recheio. Eu vou transferir para um recipiente, colocar um plástico em contato e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E aqui, gente, eu tava mostrando a minha mão, isso não é sujeira não, tá? É corante que eu estava decorando um bolo. E quando é cores fortes assim, mesmo lavando a mão, ainda fica um pouco de pigmentação e tem que lavar muita louça para sair, né? Aqui já tá totalmente frio o meu recheio, eu vou retirar o plástico. E esse recheio, eu vou dividir em 3 partes. Eu vou pegar só uma pontinha para eu fazer a mousse de cream cheese. E ele fica bem cremoso mesmo, é o ideal para essas fatias. E aqui eu vou dividir essas 2 partes maiores que eu vou fazer, vai ser para a camada do bolo. E só a pontinha ali, aquela pontinha menor, vai ser para eu fazer o outro recheio. Essa pontinha aqui vai ser para o recheio, mas eu já vou falar a quantidade para vocês em colheradas. E essa quantidade também vai estar na descrição do vídeo por gramas. Então, para começar a mousse de cream cheese, aqui eu tenho 300 gramas, tá? E, gente, eu estou usando dessa marca porque tava na promoção e o saquinho que eu gosto de comprar não tinha. Eu só peguei essa marca porque estava na promoção, porque a gente que faz para vendas, a gente precisa também de produtos mais em conta, mas que seja de qualidade. Então não precisa se apegar à marca, use aí a marca da sua preferência, que vai dar certo também. E para quem não conhece cream cheese, lá no mercado sempre fica na parte onde tem manteiga, margarina, requeijão, está sempre por lá. Vou colocar todo o potinho e como ela é mais durinha, eu vou dar uma amolecidinha com o batedor Globo mesmo e com a ajuda da espátula. E agora eu vou colocar os outros ingredientes. Aqui eu tenho 6 colheres do recheio de brigadeiro de ninho, que foi aquela pontinha que eu marquei. Já vou colocar na tigela da batedeira junto com o cream cheese e vou acrescentar também 400 ml de chantilly bem gelado. Eu estou usando o chantilly da Norcal, que eu gosto bastante do sabor dele. E vou colocar para bater até que fique firme, fique no ponto de recheio. Até que fique assim, já tá bem firme. Eu vou usar assim mesmo para rechear o meu bolo. E, gente, você corre um sério risco fazendo esse recheio. Se você provar, você vai querer comer em colheradas. Ele fica muito gostoso e suave. Aqui eu coloquei nesse refratário, porque se eu deixo na batedeira, gente, eu sou muito péssima para medidas. Eu coloco demais em um bolo só e de menos no outro. Então, eu já prefiro colocar assim, para eu não errar e colocar certinho nos 2 bolos. E como eu falei para vocês, eu fiz 20 fatias, 2 bolos. Mas se você quiser fazer um bolo só, essa quantidade de mousse de cream cheese dá para você rechear um bolo inteiro desse. Eu fiz uma camadinha em cada massa. E eu já não fiz as 2 massas aqui junto com vocês, porque eu só tenho uma forma. Então, eu tenho que fazer uma de cada vez. Aqui a minha massa já está totalmente fria. Eu vou passar uma faquinha na lateral da forma. Vou desenformar, vou retirar o papel manteiga. Vou cortar essa massa em 3 partes. Eu vou tirar esse topinho também da parte de cima que fica mais escura. E se não tira, aparece na fatia. E para cortar a massa, eu vou usar esse cortador que parece um cabide, mas pode ser com a ajuda da faca de serra também. E, gente, olha como essa massa fica por dentro. E outra coisa, essa massa tá um pouquinho mais clara do que tá aparecendo aqui no vídeo, tá? Eu já falei pra vocês que a câmera muda muito a imagem. Então, se vocês fizerem ficar um pouquinho mais clara, é normal, porque no vídeo muda um pouco. E para montagem na mesma forma que eu assei o bolo, eu já coloquei um plástico para deixar essa forma bem forradinha. Vou colocar a primeira camada de massa, que eu gosto sempre de começar pelaquela parte que eu tirei o papel manteiga. Vou umedecer essa massa com uma calda de água e leite condensado. Vou deixar a medida aqui na descrição. E, gente, não se preocupa que essa calda não vai mudar a cor da massa.
Vou começar recheando com a mousse de cream cheese. Vou usar só um lado, aquele que eu mostrei para vocês. O outro lado eu vou deixar para fazer a outra camadinha do outro bolo. Começo a distribuir em colheradas e depois eu venho ajeitando com a colher. E, gente, só uma dica aqui para vocês. Tá vendo ali no plástico aonde ficou sujinho? Dá para ver aqui no vídeo. Tenta não deixar sujo, porque senão ela fica aparecendo na fatia. O meu ficou um pouquinho e depois eu mostro para vocês. Então, aqui no plástico, se a gente consegue deixar ele bem limpinho também, é melhor. E distribuindo todo o recheio, eu vou vir com a outra camada de massa, vou ajeitar bem na forma, vou umedecer novamente. E, gente, me contem se vocês estão gostando das fatias, já tem outros vídeos aqui, se você ainda não viu, corre lá para ver. E eu estou preparando também uma programação de vídeos para fácil venda no Natal também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nada. E aqui é o brigadeiro de leite ninho, vou usar metade também para fazer uma camada, a outra metade vou deixar para o outro bolo. E é a mesma coisa, vou colocar em colheradas, depois eu vou distribuir bem com a ajuda da colher. Já coloquei a outra camada de massa, vou umedecer novamente. Vou deixar esse bolo bem tampadinho e vou levar para a geladeira. Eu deixei 2 horas, porque eu precisava da forma, mas você pode deixar de um dia para o outro para estruturar melhor. E, gente, uma dúvida que ficou no outro vídeo. A fatia, depois de pronta, ela não vai endurecer na geladeira. Uma que a fonte de gordura dela aqui é o óleo. E outra que ela está bem tampadinha, então ela vai ficar perfeita. E a validade que eu dou para ela é de 5 dias em refrigeração e ela pode ser congelada também. E para embalar a fatia, eu vou usar o papel celofane. Eu compro a folha assim, mas já tem papel picado, tá? Esse daqui eu já tinha em casa, então eu tenho que usar o que eu tenho. Eu comprei a folha grande assim, eu parto ela ao meio e tiro ali a pontinha, tá? Eu vou deixar a medida que eu corto aqui na descrição para vocês, mas é basicamente isso, e não precisa ter uma medida exata. Cobriu a sua fatia, está ótimo. Aqui o meu bolo já ficou 2 horas na geladeira, eu vou desenformar, retirar o plástico e como é fatia, eu gosto de passar uma espátula no recheio para tirar a marca do plástico. E tá vendo ali, gente, o que eu falei para vocês na hora que eu tava recheando que ficou um pouquinho no plástico? É aquelas marquinhas. Assim, não vai alterar em nada, mas tem coisas que me incomoda. E nesse bolo tem uma outra coisinha também que me incomoda, mas cada bolo eu tento melhorar. E aqui eu tô passando a espátula só para tirar a marquinha do plástico. E aqui eu venho marcando para depois eu cortar. Eu vou fazer 10 fatias de 3 centímetros. Gente, dá para fazer mais fatias, como eu falei para vocês, mas eu já estou acostumada a fazer assim. E primeiro eu marco para depois cortar. E, gente, mesmo usando a régua, eu ainda consigo marcar errado. E é sempre assim. Eu sou aquele tipo de pessoa, sabe? Que tá um negócio reto ali para cortar, eu ainda corto torto. Mas faz parte, né? E para fazer as fatias, eu faço assim. Eu pego o plástico, já grudo ali no tamanho que eu vou deixar. Porque aqui eu não vou mexer mais no plástico, senão faz sujeira ali no recheio. E eu venho cortando as fatias. E cada corte eu limpo a faca. E, gente, olha ali, ó, o que me incomoda é os farelinhos que pega no recheio, mas tudo bem, faz parte. Cada dia eu tento melhorar. E eu vou cortando uma por uma, encostando o papel celofane. Aqui eu já cortei todas e alguns recheios que ficam um pouquinho alto, eu passo a espátula. E depois, esses recheios que ficam ali no cantinho, eu vou arrumando conforme eu vou embalando, daí eu vou deixando elas bem quadradinhas. E para embalar não tem segredo, é só fazer tipo um embrulho de presente e ali nas laterais, quanto mais ajeitadinho a gente deixa, mais bonitinho vai ficar a embalagem. Depois de embalada, eu sempre falo para vocês aqui, eu escolho o lado mais bonito e coloco a minha etiqueta. Coloco sempre a etiqueta com a minha logo ou então uma frase.
e depois atrás eu coloco uma etiqueta com a validade e a referência do produto, mas em questão de etiquetas é opcional. Como eu já falei para vocês, a validade eu dou de 5 dias em refrigeração. E eu já vou falar o peso para vocês, que eu sempre esqueço. Como eu não consigo cortar simétrico, oscila muito o peso final. A fatia ficou entre 230 gramas a 270 gramas. Eu vendo a R$14, mas, gente, eu vejo muitos comentários que aí onde vocês moram, vocês não conseguem vender uma fatia nesse valor. Mas você pode fazer o quê? Cortar menor, a fatia na espessura menor para te render mais, assim você consegue vender um valor mais acessível. Mas assim, lembrando que o preço muda muito de região para região. Eu vendo a 14, mas se você fizer os seus cálculos, às vezes você pode vender mais barato do que eu. Ou então, uma outra dica, diminui um pouco no recheio, assim você consegue reduzir o custo da receita também. Aqui estão as 20 fatias já prontas. E eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, o seu comentário. Se você gostou, eu gosto muito da interação de vocês. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. E se eu esqueci de alguma coisa, eu deixo tudo na descrição. E não esquece de passar no canal da Amanda para conferir a receita dela, também é um ótimo Faça e Venda. E participem do meu grupo no Facebook, me sigam também no Instagram. E, gente, compartilhe muito esse vídeo para o nosso canal continuar crescendo e eu dividir mais e mais receitas com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!